eu vou ser eleito sem o rabo preso. O senhor não teme começar o mandato do senhor com uma crise institucional? Dá para governar sem fazer esquema, dá para fazer avanços institucionais. Candidato. E um dos que nós temos de fazer no Brasil é no judiciário. Do intocável Gilmar Mendes, que se sentiu caluniado. O senhor vai tentar mudar a regra do jogo para forçar o Senado a aprovar impeachment de ministro? Eu não tenho filho sendo investigado. Eu não tenho ninguém do meu partido sendo investigado. O senhor está dizendo que vai fazer com uma empresa do tamanho da Petrobras em pouquíssimo tempo, sendo que o senhor não conseguiu com a maior empresa do seu estado, por que o eleitor pode confiar que dessa vez o senhor vai cumprir o que prometeu? Como é que o senhor vai reduzir imposto com inteligência artificial? Uma proposta concreta sua. Queria falar de privatização. Uma das principais bandeiras do senhor fala muito sobre esse assunto. O Carlos da Costa, que é o coordenador da área econômica da campanha do senhor, disse que em 2027, se o senhor for eleito, o senhor vai privatizar as grandes estatais do Brasil, como Petrobras, tem aqui outras para citar, Banco do Brasil, Caixa, em 2027. O senhor, como governador de Minas, até privatizou algumas estatais, mas a principal promessa ficou de fora, CEMIG. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: como é que o senhor vai fazer em tão pouco tempo para fazer essas privatizações prometidas? Sobretudo a Petrobras. Sim. Sadi, como eu disse agora há pouco, eu privatizei e vendi participação de 118 empresas em Minas Gerais. A última delas há 90, 120 dias atrás, que foi a Copasa, que é a Companhia de Saneamento. Ficou faltando uma. A companhia de energia, que é a CEMIG. Mas que é a maior, a principal, né? Que é a maior, junto com a Copasa, exatamente. Mas o governo federal, da mesma maneira que o governo do estado que eu administrei, tem participação minoritária em inúmeras empresas. Em Minas Gerais eu vendi isso tudo. Mas é porque a Copasa demorou, desculpa, candidato, 7 anos. A promessa aqui é para privatizar em 2027. Por isso que eu pergunto, como vai fazer? Quando eu assumi em 2019, qual era o meu capital político? Zero. Eu nunca tinha sido prefeito, deputado, fui candidato pela primeira vez, Sadi, em 2019. Eu assumi um estado falido, arruinado, e boa parte do establishment político em Minas acreditava que aquele sujeito lá do interior não ia dar conta de administrar o estado, não. Achavam que o meu governo fosse dar em nada, como vários outsiders naquela ocasião tiveram aí o futuro. E o meu primeiro governo foi para consertar Minas. E no segundo é que nós fizemos os avanços. Agora, sendo eleito presidente do Brasil, eu vou assumir com capital político. Hoje eu tenho no meu histórico a gestão privada, que eu criei uma empresa que está lá funcionando, gerando mais de 5 mil empregos diretos. E tenho também o meu governo no estado onde eu nasci, que criou mais de 1 milhão de empregos e tem uma situação econômica hoje muito melhor do que aquela de 8 anos atrás, quando eu assumi. E eu tive o apoio do Legislativo. Para mim, foi uma curva de aprendizado. E eu vou chegar em Brasília muito mais bem preparado. Mas em um ano... Então, o que o senhor está dizendo é que em um ano não vai dar para fazer, que é a promessa do senhor, fazer em 2027 ser eleito. Eu quero fazer o mais rápido possível. E começando pelas grandes, se possível com a Petrobras. Agora, nós sabemos que na política a velocidade é sempre imprevisível. Eu vi isso claramente em Minas. Mas no que depender de mim, eu quero avançar. Mas é que não depende, né? Como o senhor sabe, o senhor acabou de dizer, depende dessa articulação política. O senhor é esse candidato que... A gente vai falar um pouco mais sobre política, mas o meu ponto aqui não é a vontade. Eu sei que o senhor tem, até porque é a bandeira, uma das principais bandeiras, Sim. As privatizações. Mas depende de composição, depende de articulação. E a promessa de aprovar e privatizar em 2027, por exemplo, a Petrobras, me parece... nada na política é impossível, mas totalmente improvável. Então, vou te dar aqui um detalhe importante. Em Minas Gerais, durante o meu primeiro governo, as coisas andaram devagar. Mas eu estava pagando dívida, enxugando o Estado, como eu falei, melhorando as contas. No segundo governo, a Assembleia caminhou conosco. Primeiro teve uma mudança na direção,
primeiro presidente era notoriamente contra a minha gestão, o segundo não. E o que nós fizemos lá foi trazer os parlamentares para próximo do Estado, sem o toma lá da cá. Mas esses aqui, essas inclusive, são alvo de cobiça política, como o Banco do Brasil, Caixa, a própria Petrobras. Mas aquelas que eu vendi participação, como a Light aqui, era alvo. Uma das empresas que eu vendi foi a Light aqui do Rio de Janeiro, que fornece aqui energia para vocês e boa parte do estado do Rio. E era alvo de cobiça política. Dá para vender muita coisa sem aprovação legislativa, onde você não é majoritário, e aquilo que depende, nós vamos trabalhar com os parlamentares, que é o que eu estava te explicando. Eu fiz um grande catálogo com milhares de obras que nós queríamos executar em Minas, reformas de escolas, recuperação de estradas, ampliação de hospitais, etc, etc. Entreguei para cada um dos parlamentares e falei, deputado, se você utilizar as suas emendas parlamentares nesses projetos estruturantes, para cada R$1 que você colocar, nós vamos colocar 2. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu quero ainda entender, porque não está claro para mim, por que o senhor falhou na estatal mais importante. O que aconteceu? Onde é que o senhor errou? Natuza, está caminhando. Natuza, eu quero... 8 anos, governador. Então eu quero... O senhor está dizendo que vai fazer com uma empresa do tamanho da Petrobras em pouquíssimo tempo, sendo que o senhor não conseguiu com a maior empresa do seu estado, por que o eleitor pode confiar que dessa vez o senhor vai cumprir o que prometeu? Como eu disse, eu fui eleito um grande desconhecido, a classe política apostando que aquele governador não iria prosperar. A minha situação hoje é diferente. Eu tenho já um histórico de entregas em Minas Gerais, um governo que não teve corrupção, e nós queremos fazer essas mudanças no Brasil, porque o brasileiro, hoje, talvez mais do que nunca esteve tão indignado. Está aí o Banco Master. Quem é que teve envolvimento com o Banco Master? Só entes públicos. O BRB, tem mais os fundos de pensões públicos. Não se viu banco privado nem fundo de pensão privado envolvido. Nós estamos num momento diferente. Sei que o Congresso não é algo previsível, mas nós vamos fazer todo esforço. Eu estou muito confiante. O brasileiro quer mudanças. Eu escuto isso na rua, eu estou junto com o público. Tem um mote da campanha do senhor que é combater os intocáveis do Supremo. São até filmetes do senhor nas redes sociais. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, se o senhor for eleito, o senhor não teme começar o mandato do senhor com uma crise institucional? De forma alguma. Por quê? Será que o que eles fizeram lá em Brasília, alguns ministros do Supremo, é republicano? Eu acho que não. Na minha opinião, o que eles fizeram depõe contra o Supremo e depõe contra o Brasil. Eleito presidente, eu quero uma reforma profunda no judiciário. Mas esse vai ser uma das primeiras medidas do senhor? Quero trabalhar junto com o Congresso. Nós tivemos o primeiro vento da tempestade que vem adiante, que foi a não sabatina do Messias há 4 meses atrás. O Senado começou a sinalizar que as coisas estão um pouco diferentes. Não, a sabatina houve, o que não houve foi a aprovação. Né? Aprovação, isso. A aprovação do nome dele. E o que eu percebo também, estou sempre junto com parlamentares de Minas Gerais, com pessoas, há um clima, apesar da imprensa não estar noticiando mais, um clima de indignação gigante com esses intocáveis lá de Brasília. O que nós temos vivido hoje, o brasileiro sabe muito bem, é um tapa na cara diariamente. Nós que ralamos, que trabalhamos cedo, não conseguimos pagar as nossas contas e quem está lá em Brasília fica conseguindo contrato aí de milhões por causa do cargo. Perceba que é uma guerra de poderes, entre poderes, que o senhor está descrevendo. Sim, eu vou ser eleito sem o rabo preso. Eu não tenho filho sendo investigado,
eu não tenho ninguém do meu partido sendo investigado, até por isso que eu sou o candidato que mais tem denunciado essa farra dos intocáveis em Brasília e tenho, inclusive, respondido um processo do intocável Gilmar Mendes, que se sentiu caluniado. Nós estamos aqui no Brasil, me parece, num regime de exceção, onde você não pode fazer sátira. Então, eu sou político por indignação, por inconformismo. Se for para fazer igual a maioria dos políticos que estão aí atrás de interesse, eu não estaria. Eu já estou com a minha vida resolvida, com a minha empresa lá constituída. O que eu quero é mostrar, como eu fiz durante 7 anos e meio, que dá para governar sem fazer esquema, dá para fazer avanços institucionais. Candidato, e um dos que nós temos de fazer no Brasil é no judiciário. Entre as suas propostas, o senhor fala em acabar com competências hoje do Supremo Tribunal Federal, tanto em matérias criminais quanto em competências tributárias, ou seja, o Supremo não trataria mais desses 2 pontos. Uma coisa é mudar a forma de escolha de ministros, outra é questionar pontos do funcionamento interno deles. Decisão monocrática, por exemplo, é um deles. Não existe aí uma invasão do papel, uma interferência, ou não existiria uma interferência se o senhor for eleito de um poder sobre o outro, o que a Constituição não permite? É competência do judiciário fazer as mudanças no judiciário. Mas eu quero contribuir com essa mudança. Nós vamos construir isso a 4 mãos. Eu não vou chegar lá e falar, faça a mudança. Em Minas, nós avançamos muito em todas as áreas. Eu fui o governador de Minas que mais foi ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria, ao Tribunal de Contas. Eu não sou aquele tipo de autoridade que se julga a majestade que fica aguardando as coisas acontecerem. Como eu sempre tive de correr atrás das oportunidades, foi o que eu fiz como governador e vou fazer como presidente. Vou chamar todos os poderes, inclusive uma das propostas que eu tenho é que a máquina pública no geral, municípios, estados e União, fiquem pelo menos 1% mais eficiente ao ano. O que está acontecendo no Brasil? Só aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto. Comigo vai começar a cair. Tem tanto recurso tecnológico, inteligência artificial no setor privado aqui na emissora. Como é que você vai reduzir imposto com inteligência artificial? Uma proposta concreta sua. Tipo no judiciário. Tem muita coisa que um juiz faz hoje que a inteligência artificial pode assessorá-lo e ele ficar muito mais produtivo. Mas onde isso reduz imposto? Em vez de ter 10 mil juízes, você pode, ao longo do tempo, reduzir para 8, depois para 6 mil, porque eles vão ficar mais produtivos. O setor público, eu estive lá dentro, do outro lado do balcão. Ele só quer mais estrutura, ele só quer mais cargos, ele só quer mais poder e mais orçamento. Eu vi isso e nós temos de ir no sentido contrário. Deixa eu perguntar do Supremo ainda, porque eu já vi o senhor falando, defendendo a mudança de critérios para indicação, prerrogativas de indicação de ministros do Supremo. Se o senhor for eleito, qualquer presidente que for eleito vai ter direito a 4 indicações. O senhor se compromete, se for eleito, a mudar essa regra? Como é que é isso? Me comprometo aqui. O senhor vai indicar, não vai indicar sozinho, nenhum? Vai ter lista tríplice? Como governador de Minas, eu fiz uso da lista tríplice. Chegaram para mim durante 7 vezes, se não me engano, nomes excelentes, porque já tinham passado por uma triagem, ou na OAB, ou no Ministério Público e no próprio Tribunal de Justiça, e chegaram nomes excelentes. Agora, por que o presidente tem tanta liberdade para indicar o advogado dele, o advogado do PT, o ministro dele? Eu, como presidente, quero que chegue para mim uma lista de notáveis. E quem que o senhor vai ouvir para o Supremo, se for eleito? Eu gostaria muito que nós já fizéssemos essa mudança. Que a OAB colaborasse, o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, o Senado, na elaboração dessa lista tríplice. E que chegasse ao presidente, e eu, sendo presidente, abro mão disso. Eu quero gente qualificada.
Eu não tenho nenhum nome. Aquele ali é meu amigo, aquele ali é meu advogado. Isso para mim... Mas o Senado, os políticos indicariam? Eles vão contribuir para poder fazer essa lista tríplice. Aí nós temos de elaborar a regra, Sadi. Mas eu quero é tirar do presidente esse poder que dá a ele, se quiser, até nomear o irmão e o filho. O que eu acho que é um absurdo. O senhor defende também impeachment de ministros do Supremo, mas essa é uma pauta que jamais avançou. Impeachment de ministros do Supremo. Como é que o senhor vai fazer? O senhor vai tentar mudar a regra do jogo para forçar o Senado a aprovar impeachment de ministro, não? Natuza, quem acompanha essa questão do impeachment sabe que é o presidente do Senado que engavetou tudo. É o engavetador de impeachment. Estou confiante que teremos mudanças tanto no Senado quanto na presidência e que vai chegar o momento de nós mostrarmos para os brasileiros que eles tiveram finalmente a solução de um problema que é esse de ter ministro que está lá utilizando o cargo para enriquecimento, apesar de já receber um dos salários mais altos do Brasil.